Saluton! Bonvenon aŭ la lecionon 10. Espereble vi jam reviziis la antaŭajn lecionojn. Minimume reviziu antaŭ ol komenci la lecionon 10, la leciono 7, 8, 9. Bone, eniru en la leciono 10 alklakante la butonon ĉi tie. En tiu leciono ni vidos tre gravajn aferojn rilate ao Esperanto. Para se falar bem o Esperanto, você vai precisar saber utilizar com propriedade os tempos verbais. Os tempos verbais em Esperanto são relativamente simples, mas a simplicidade não indica a justeza do uso desses elementos. O condicional, por exemplo, se mi estus riĉa, mi vojaĝus multe. Você tem que entender que o condicional em Esperanto é que não existe mesmo, o que não se realizaria mesmo. Então, quando você o utiliza, a coisa não ocorreu e jamais ocorrerá. Ou poderia ocorrer numa determinada situação muito específica. Só assim se usa o condicional. Ni manĝos la panon, se ĝi estus bona. O imperativo, por outro lado, é uma forma comum à nossa do português, bastando utilizar o U, fermo la pordon, kaj exido, você está dando realmente um comando. Deve-se tomar cuidado com o imperativo, porque ele é muito autoritário. Então, às vezes, ele é necessário, e o uso corrente do imperativo se diz mais comumente em Esperanto do que se poderia dizer em português. Vamos ver alguns exemplos posteriormente. Por exemplo, mi volas que vi venu. Eu quero, depois do que, por exemplo, se usa muito comumente o imperativo, porque é quase um comando que está aí. Vivo Esperanto. Aliás, esse Esperanto não tem acusativo, porque ele é sujeito. Simplesmente é um sujeito posposto. Dio min gardu, né? Ele também, o imperativo, é volitivo, é aquele que deseja algo. Então, não necessariamente ele está comandando, ele está desejoso, chama-se volitivo. Chipetis que mi restu, né? Há um desejo também exposto nessa situação, então usa-se o imperativo, a forma imperativa, que nesse caso é volitivo. No discurso indireto, ele é muito mais simples do que o português, porque ele usa o tempo que a pessoa realmente falou. No tempo que ela falou, como ela falou. Por exemplo, no passado, lhe dires, : mi venas de Novo Iorque. Agora, se você quiser dizer isso numa frase completa, né, já com a conjunção necessária que, lhe dires que li venas de Novo Iorque. Em português, você coloca isso num outro tempo verbal, mas em Esperanto, não. Ŝi diris, mi vojaĝos al Parizo. Ŝi diris que ŝi vojaĝos ao Parizo. Então, o Esperanto é muito mais simples, muito mais direto. O modo imperativo se refere normalmente à segunda pessoa e não é necessário usar o pronome. Por exemplo, dormo, trinco. Porém, quando tratar-se da primeira e terceira pessoa, usa-se o devido pronome. Que ni dormo. Que ili iru antaŭen. Que ili dormo. Né? Então, é uma forma de explicitar. Quando a pessoa é necessária Esperanto, usa-se o pronome adequado. O caráter da terminação U é a finalidade. Ordem, pedido, exortação, desejo, necessidade, dever, permissão, proibição. Nos casos de espero, temo e não creio e suponho, usa-se a terminação os. Por exemplo, mi esperas que li venos. Mi sugestas que li venu. Então,
a utilização do u ou do os depois nessa forma verbal, né? Depois do que, depende do verbo com o qual você está construindo a frase, o verbo principal. Estas eble que li venos. Então, quando há uma sugestão, há uma certa dúvida, mas que você tem certeza que a coisa tem mais certeza que a coisa vai acontecer, então você já explicita no verbo, na forma indicativa mesmo, né, que vai acontecer. Então, apesar de probabilística essa frase, estas eble, que ele vendo, você tem quase certeza que ele verá. Bom, vamos adiante, dizendo mais algumas formas verbais. Por exemplo, vole, querer, pove, poder, deve, dever, e algumas formas de se construir com duplos verbos. O primeiro é conjugado, né? Mi volas, e o segundo sempre vem na forma infinitiva. Mi volas veni, mi povas veni, mi devas veni. Mi volas compreni, mi povas compreni, mi devas compreni. Io ao io placias ao mi é uma forma usual de dizer eu gosto disso em Esperanto, tá? Ou alguém que eu gosto. Io placias ao mi é uma forma usual, é uma forma já do Esperanto, do estilo do Esperanto. Mi ŝatas ion não tem de, porque o de é do português, eu gosto de. Mas em Esperanto é simplesmente o acusativo. Mi amas ion, eu gosto de alguém. Libroj placias ao mi, os livros me agradam, eu gosto de livros, em outras palavras. Mi konas, eu conheço. Mi scias, eu sei. Ĉu vi konas Johanon? Ĉu vi scias Esperanton? Bom, em Esperanto, os particípios são bem diferentes do português. Se a gente aqui fosse traduzir ou explicitar a forma portuguesa, é muito mais complicado. Tem que se entender isso em Esperanto mesmo. O ant é a voz passiva presente. A voz ativa presente. O at é a voz passiva. O int é a voz ativa passado. O it é a voz passiva passado. O ont e o ot são as formas futuras, ativa e passiva. Muito bem. Mi estas leganta, mi estas leginta, mi estas legonta. Eu estou lendo, eu acabo de ler e eu estou para ler. E no passado, né, o livro está sendo lido, la libro estas legata, na voz passiva, la libro estas legita, acabei de ler, la libro estas legota. Olha que o verbo aqui, estas, ele marca o presente contínuo, é uma coisa que é em referencial ao tempo presente em que eu estou vivendo agora. Mi legas la libron. La libro estas legata de mi. Então, isso significa que é uma coisa que o tempo verbal é marcado aqui. E a ação antes desse tempo, no caso presente, legata, se fosse no passado, legita e legota. O de é extremamente importante que lembrem disso. O agente da passiva em Esperanto é de. La leganto havas bonan voĉon, sed l'antaŭa leginto havis pli bonan. Então, olha, leganto e leginto são formas já substantivadas desses particípios. Mi opinias, tamen, que la legonto, quer dizer, eu já estou falando de um leitor no futuro. Olha que a palavra leitor ela aparece em 3 formas, coisa bem típica do Esperanto. E essas 3 formas já dão a conotação temporal da frase. O próprio substantivo já tem uma forma verbal, coisa típica do Esperanto que não dá para entender em português. Aliás, em português existe essa forma vinda do latim,
por exemplo, quando a gente está dizendo moribundo, aquele que está para morrer, em Esperanto seria mortonto. É uma forma ainda, resquício da língua latina. O Esperanto tem a plenitude dos particípios temporalizados. Manĝonte, quer dizer, estando para comer a maçã, uma coisa muito típica do Esperanto. Legante, estando lendo. La construata domo, a casa que está sendo construída. La scribota, letteiro, a carta que está para ser escrita. La fermita, pordo, a porta que foi fechada. La levigianta suno, o sol que está se levantando. La postvivintoi, os sobreviventes, aquele que viveram após algo. Então, sobreviventes. Curanta, monato, o mês corrente. Paganta, membroi, aqueles membros que estão em dia, quites. Nós temos também essas formas mais explicitadas aqui. É muito interessante. Leiam com carinho essa página, que vocês vão notar que, basicamente, ela se divide em 3 grupos. O grupo que está o estas, o estes e o estos. Durante uma consulta que aconteceu ontem, na mesma hora, vamos supor 8h15, e às 8h20 já tinha passado o tempo, e 8h10 estava antes da consulta. La persona, então, ontem, né? Estes consultanta, isso era 8h15. La curatsisto estis consultata. Agora, às 8h10 ontem, estes, né? Ontem, la persona estis consultonta, ainda estava lá na recepção esperando. La curatsisto estis consultota. E depois, lá às 8h20, 8h30, já tinha acabado a consulta, já tinha passado, porque foi ontem, mas também já tinha passado a consulta, né? La persona estis consultinta, la curatsisto estis consultita. E assim por diante. Você pode raciocinar com esse mesmo embasamento as outras formas. O que está acontecendo hoje, como o estas, e o que está acontecendo amanhã, como o estos. Ainda temos que explicar o pronome si nessa lição. O pronome si ele só se refere ao sujeito. Ele vem no objeto ou numa forma objeta, por exemplo, na forma de objeto, ou uma forma que complementa o sujeito. Vejamos, no caso, Sofia diris al si. Quer dizer, ela diz a si mesma. Sofia diris al si. Ela disse a uma outra ela, a uma outra mulher, uma outra pessoa, que não ela mesma. She kisses sian edzon. Isso é até normal. Ela beijou seu próprio marido. She kisses sian edzon. Ela beijou o marido da outra mulher. E assim vai. Nunca se pode, por exemplo, sia, né? O pronome possessivo do si, ele só pode ser usado como uma forma que está se referindo ao sujeito, mas nunca sendo o sujeito, como é o caso aqui. Ó. Li vivas felice cum sia filo. Li kai lia filo pode ser até dele mesmo. Se você quiser, nesse caso, enfatizar na forma de sujeito, li kai lia propria filo, daria também uma forma de enfatizar essa forma. Bom, assim nós terminamos a lição 10. Não deixem de fazer os exercícios e enviar para o seu professor. Até a lição 11.